Claro, aqui está uma aula sobre prescrição e decadência, com base no documento que você forneceu. O que é prescrição e decadência? Tanto a prescrição quanto a decadência são mecanismos legais que visam garantir a segurança jurídica, evitando que as situações jurídicas permaneçam indefinidas por tempo indeterminado. Ambos resultam na perda de direitos devido à inércia do titular e ao decurso do tempo. A distinção principal entre elas é que a prescrição é a perda da pretensão, ou seja, a perda do direito de entrar com uma ação judicial para exigir algo. O direito em si não é extinto, apenas a possibilidade de exercê-lo na justiça. A prescrição começa a ser contada a partir do momento em que o direito é violado. Já a decadência é a perda do próprio direito material, também chamado de direito potestativo. Se o direito não for exercido dentro do prazo, ele simplesmente deixa de existir. A decadência começa a ser contada a partir do momento em que o direito nasce. Uma dica para diferenciar os prazos é que os prazos de prescrição geralmente são definidos em anos, enquanto os prazos de decadência podem ser definidos em dias, meses ou anos e dias. Prescrição. Pontos essenciais: prazos de prescrição. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo entre as partes. Se a lei não fixar um prazo menor, a prescrição ocorre em 10 anos. Existem prazos menores para situações específicas. 1 ano. Para pretensão de hospedeiros, fornecedores de alimentos, segurado contra o segurador, e vice-versa, e de profissionais como tabeliães e peritos por honorários. 2 anos. Para prestações alimentares a partir da data de vencimento. 3 anos. Para aluguéis, reparação civil, e pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5 anos. Para cobrança de dívidas em instrumentos públicos ou particulares, e para honorários de profissionais liberais. Causas que impedem ou suspendem a prescrição. A prescrição pode ser impedida ou suspensa, o que significa que o prazo para a pretensão não começa ou é paralisado temporariamente. A diferença é que o impedimento ocorre antes que o prazo se inicie, enquanto a suspensão paralisa um prazo que já estava em andamento. A prescrição não corre nos seguintes casos: entre cônjuges, enquanto durar a sociedade conjugal; entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores; contra os absolutamente incapazes, menores de 16 anos; contra os ausentes do país em serviço público ou militares em tempo de guerra. Enquanto houver uma condição suspensiva, o prazo não está vencido, ou em caso de evicção. Quando a ação se origina de um fato que deve ser investigado na esfera criminal, a prescrição só começa a correr após a sentença definitiva. Causas de interrupção da prescrição. A interrupção é diferente da suspensão. Quando a prescrição é interrompida, o prazo para e recomeça a contar do zero. A interrupção só pode ocorrer uma única vez. A prescrição pode ser interrompida por despacho do juiz que ordena a citação. Protesto. Apresentação de título de crédito em juízo. Qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora. Qualquer ato, mesmo extrajudicial, que seja um reconhecimento do direito por parte do devedor. A interrupção pode ser provocada por qualquer interessado. Como regra geral, a interrupção só beneficia quem a provocou. No entanto, existem exceções. Se a obrigação for solidária, a interrupção por um credor beneficia os outros. Além disso, a interrupção contra o devedor principal prejudica o fiador. Decadência. Pontos essenciais. Ao contrário da prescrição, as normas que impedem, suspendem ou interrompem não se aplicam à decadência, salvo se houver uma disposição legal em contrário. A decadência corre, em regra, contra todos, com exceção dos absolutamente incapazes, menores de 16 anos. A decadência pode ser de 2 tipos. Decadência legal. O prazo é fixado por lei. Não pode ser renunciada, e o juiz deve reconhecê-la de ofício. Decadência convencional. O prazo é fixado em um contrato ou convenção. Pode ser renunciada, mas o juiz só pode conhecê-la se for provocado pela parte interessada.
Uma renúncia à decadência estabelecida por lei é considerada nula. O juiz deve reconhecer de ofício a decadência quando ela for estabelecida por lei. A decadência visa a extinção do próprio direito. Por exemplo, o direito de anular um negócio jurídico por um vício de consentimento é um direito que se extingue pela decadência se não for exercido no prazo de 4 anos. Se você tiver mais dúvidas sobre algum ponto específico, me diga. O documento que você enviou é uma aula sobre direito constitucional, com foco no tema da nacionalidade e direitos políticos. Aqui está um resumo do conteúdo principal. 1. Nacionalidade conceito. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que conecta um indivíduo a um Estado, fazendo com que ele se torne parte do povo e desfrute de direitos e obrigações. Espécies. O documento distingue a nacionalidade em duas espécies: primária ou originária, involuntária. É a nacionalidade imposta pelo Estado no momento do nascimento. Ela pode ser adquirida pelo critério de ius solis, critério da territorialidade. O que importa é o local de nascimento. Por exemplo, quem nasce no Brasil, mesmo de pais estrangeiros, é brasileiro nato, a não ser que os pais estejam a serviço de seu país. Ius sanguinis, critério do sangue. O que importa é a filiação ou descendência, independentemente do local de nascimento. Por exemplo, quem nasce no exterior de pai ou mãe brasileiros a serviço do Brasil é brasileiro nato. Secundária ou adquirida, voluntária, é a nacionalidade que se adquire após o nascimento, geralmente por meio de naturalização. O processo de naturalização é uma manifestação de vontade do interessado e depende da aprovação do Estado. O documento menciona 2 tipos: naturalização ordinária, adquirida por estrangeiros que cumprem requisitos legais, como residência contínua e proficiência em língua portuguesa. Para os oriundos de países de língua portuguesa, os requisitos são mais simples: residência ininterrupta de 1 ano e idoneidade moral. Naturalização extraordinária, quinzenária, destinada a estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que a solicitem. Perda da nacionalidade. A perda pode ser declarada em 2 casos: cancelamento da naturalização, por sentença judicial, devido a fraude ou atentado contra a ordem constitucional. Aquisição voluntária de outra nacionalidade. Há exceções, como o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou a imposição de naturalização pela norma estrangeira. Cargos privativos de brasileiros natos. A Constituição Federal proíbe a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, exceto nos casos expressamente previstos. Alguns cargos de alto escalão são privativos de brasileiros natos, como presidente e vice-presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas. 2. Direitos políticos. O documento também aborda os direitos políticos, que são a prerrogativa do cidadão de votar e ser votado. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Existem condições de inelegibilidade, como para estrangeiros e analfabetos. Se tiver alguma pergunta específica sobre o conteúdo do documento, pode me perguntar. Claro, aqui está uma aula sobre os atos processuais com base no documento que você forneceu. Introdução aos atos processuais. O ato processual é qualquer ação praticada pelos participantes de um processo legal, como juízes, advogados ou partes, que tem como objetivo criar, modificar ou extinguir situações jurídicas dentro desse processo. Exemplos comuns de atos processuais incluem a apresentação de uma denúncia, uma petição inicial, um interrogatório e até mesmo a prolação de uma sentença. Para que um ato processual seja considerado válido e produza efeitos, ele deve seguir certos requisitos de forma, tempo e lugar. A forma dos atos processuais. A forma se refere ao modo como o ato é exteriorizado.
O Código de Processo Civil, CPC, brasileiro adota o princípio da liberdade das formas, o que significa que os atos e termos processuais não dependem de uma forma específica, a menos que a lei exija expressamente. Mesmo assim, se um ato for realizado de outra forma, ele será considerado válido se cumprir sua finalidade essencial. Alguns dos principais requisitos de forma incluem: idioma. O uso da língua portuguesa é obrigatório em todos os atos e termos do processo. Documentos em língua estrangeira só podem ser anexados aos autos se acompanhados de uma tradução juramentada. Publicidade. A regra geral é que os atos processuais são públicos. No entanto, existem exceções, e alguns processos tramitam em segredo de justiça. Isso ocorre, por exemplo, em casos que envolvam interesse público ou social. Questões familiares como casamento, divórcio, união estável, filiação e guarda de crianças. Dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Arbitragem, desde que a confidencialidade seja comprovada. Documentação. Os atos e termos do processo devem ser redigidos, datados e assinados pelos juízes. Além disso, não é permitido incluir anotações marginais ou interlineares nos autos, sob pena de multa. O tempo dos atos processuais. O tempo se refere ao período em que os atos são realizados. Horário e dias úteis. Em geral, os atos processuais devem ser praticados em dias úteis, das 6 horas às 20 horas. Atos eletrônicos. A prática de um ato processual por meio eletrônico pode ocorrer a qualquer hora, até às 24 horas do último dia do prazo. Exceções. Alguns atos podem ser realizados fora do horário e dos dias úteis. Citações, intimações e penhoras, por exemplo, podem ser feitas durante as férias forenses ou em feriados, sem necessidade de autorização judicial. Feriados. Sábados, domingos e dias sem expediente forense são considerados feriados para fins processuais. O lugar dos atos processuais. O lugar é o espaço físico onde o ato processual acontece. Sede do juízo. A regra é que os atos processuais são realizados na sede do juízo. Exceções. Excepcionalmente, um ato pode ser realizado em outro local, seja por determinação judicial, pelo interesse da justiça, pela natureza do ato ou por algum obstáculo que justifique a mudança. Classificação dos atos processuais. Os atos podem ser classificados de acordo com quem os pratica. Atos dos órgãos judiciários. Atos do juiz. Pronunciamentos como sentenças, decisões interlocutórias e despachos. A sentença é o pronunciamento que põe fim à fase de conhecimento do processo ou extingue a execução. A decisão interlocutória é qualquer pronunciamento judicial decisório que não se encaixe na definição de sentença. Despachos são todos os outros atos do juiz praticados no processo. Julgamentos colegiados proferidos por tribunais são chamados de acórdãos. Atos dos auxiliares da justiça. Atos de movimentação, como a remessa dos autos ao juiz, de documentação, como a elaboração de uma certidão, e de execução, como uma citação ou penhora. Atos das partes. Atos postulatórios. Aqueles em que as partes manifestam suas pretensões, como a petição inicial. Atos instrutórios, destinados a influenciar o resultado do processo, como a apresentação de provas. Atos dispositivos. Atos pelos quais as partes regulam suas posições jurídicas, como a transação ou a desistência da ação. A desistência, no entanto, só produz efeitos após a homologação judicial. Atos reais. Atos praticados por meio físico, como o depósito de valores ou o pagamento de custas. Para finalizar, o juiz e as partes podem, de comum acordo, fixar um calendário para a prática dos atos processuais. Esse calendário é vinculante, e as intimações para os atos e audiências previstos nele podem ser dispensadas.